professora doutora Cidinha Zuim é a coordenadora estadual em Rondônia do programa Escola em Tempo Integral, que tem por meta elevar a compreensão do programa para a dimensão da educação em tempo integral. Professor... Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar falando sobre este curso de formação. Nós iniciamos em 2024 esse grande programa, né, de formação de secretários e secretárias municipais e suas equipes técnicas. Este ano nós estendemos para um público maior, nós estamos já com os conselheiros municipais de educação e estadual, e também nós estamos com a equipe da Rede Nacional de Apoio à Educação em Tempo Integral. Então, a nossa proposta este ano é em vistas de uma transição, né, política que nós tivemos principalmente nos municípios, com as trocas de prefeitos e suas equipes, dar agora a formação para colocar em prática tanto, né, o programa Escola em Tempo Integral, mas também discutindo nos 5 módulos que nós teremos neste momento em 2025, a discussão que eles não podem perder de vista, que é: só posso realizar e concretizar um programa de escola em tempo integral quando eu conhecer também as dimensões da educação integral. Ou seja, então trabalhar a educação integral é muito mais abrangente do que simplesmente ampliar a jornada dos estudantes em sala de aula ou na escola. E em termos físicos, concretos, isso implica também atividades fora dos limites prediais da escola? Isso é extremamente necessário, né? Principalmente porque nós precisamos introjetar uma discussão muito profunda que dentro da escola integral e da educação integral é que a escola ela é um espaço centralizador do processo de ensino. Todavia, não é o único. Nós precisamos nos apropriar de um território educativo, né? Então, a cidade como um todo é um território educativo, uma aldeia é um território educativo, minha comunidade rural é um território educativo. E, principalmente também, né, uma necessidade premente que nós identificamos que para falar em educação integral, eu preciso trabalhar todas as dimensões do ser humano. Então, se eu tenho conhecimento, o intelecto, o físico, o emocional, isso vai me levar para onde? Em alguns lugares que a escola em si sozinha ela também não consegue atender. Então, falar com os seus espaços, com a sua comunidade é fundamental para termos também um debate de educação integral. A senhora há tempo já se dedica a pesquisar a questão das cidades educadoras, né? Nós estamos no momento político de realização de conferências municipais, estaduais, para contribuir com a Conferência Nacional das Cidades, que é um resgate que está sendo feito na política nacional, né? E se propõe como temática central dessas conferências a cidade com justiça social, sustentável, democrática, participativa. Em que medida esses conceitos que se buscam hoje nas conferências das cidades condizem com a compreensão da cidade educadora e com essa proposta de levar a atividade educacional para além dos portões da escola? Então, veja, essa é uma pergunta interessante, inclusive, para o âmbito da pesquisa. Nós também estamos ampliando um pouco o debate, né? Porque quando eu falo em educação integral, eu não posso desconsiderar outros espaços para além da cidade, fora do processo. Então, quando eu falo em cidade, eu estou pensando somente nas escolas da zona urbana. Então, eu preciso também atender a zona rural, os quilombolas, os indígenas. Então, como que nós estamos trabalhando hoje essa dimensão, né? Claro, a cidade dialogando com esse processo de educação, mas o termo que tem sido muito debatido e introjetado, eu acho que isso é importantíssimo no nosso debate, agora também nas conferências da cidade, é do território. Então, como o território ele pode atender às nossas necessidades e os direitos do ser humano. Então, veja que amplia, porque quando nós falamos em cidade, Edson, nós acabamos ficando nesse espaço, né, do urbano. E nós precisamos estender. Então, como a cidade de Porto Velho, por exemplo, dialoga com seus distritos. Sim. Como a cidade de Porto Velho dialoga com a sua zona rural. E veja que aí, então eu vou falar assim, né, uma das propostas que inclusive surgiu ontem no debate da formação. Será que nós não teríamos então que trabalhar o município educador? Sim. Veja que isso é interessante. Eu acho que para o fórum também das cidades esse debate ser abrangente, né? Porque nós precisamos olhar numa dimensão muito maior do que nós temos
principalmente no território educador. Maior e integrada. Maior e integrada, isso é fundamental. Então, a ideia de territórios tem me chamado muita atenção e tem ampliado também, inclusive, os focos da pesquisa. Professora, dentro dessa formação, né, que a senhora está dando, agora qual o público que está participando dessa formação atual? Olha, nós temos 165 cursistas inscritos. Nós estamos atendendo 52 municípios. Todos 52 municípios este ano estão inscritos no programa Escola em Tempo Integral. A totalidade, foi, né? Nós atendemos 100%, né, dentro da formação. Então, mas são professores? São secretários. Secretários. São secretários dos municípios, suas equipes técnicas, conselheiros e a rede Renapet. E o que isso significa? Por que você diz assim, são professores? Alguns são professores que estão aqui, que estão na gestão, né? Porque o programa Escola em Tempo Integral entra na fase também importantíssima que, para além da implementação da política, isso nós ajudamos no ano passado, né? A eles estudarem um pouquinho de como faria a política da Escola em Tempo Integral para implementar nas suas escolas e no seu município. Agora vem a fase também que nós precisamos discutir, que é a implementação dessa política pública. Então, neste momento, né, o terceiro módulo, nós tratamos justamente do conceito das políticas públicas, dos elementos constitutivos de uma política pública e da intersetorialidade. Hoje, por exemplo, nós estamos visitando aqui uma escola pública, né, a escola de ensino fundamental São Pedro, na cidade de Porto Velho. E o que significou essa escola para nós? Justamente demonstrar como é possível demonstrar um projeto que é intersetorial. Então, essa escola, a sua gestão, ela dialoga muito com a comunidade. Isso é muito importante para um modelo de programa Escola em Tempo Integral. A escola não pode ficar simplesmente fechada em si mesma. Ela precisa se abrir para além muros, como nós dizemos, né? E como isso, né? Veja, a escola conseguiu aqui muitos recursos, essa infraestrutura toda que é vista cá, né? Desde consultório odontológico, brinquedoteca, sala de recursos, auditório, refeitório. Veja, tudo por meio de parcerias também, laboratórios de informática, por meio de emendas parlamentares, por meio de participação em editais públicos. Hoje nós ficamos sabendo aqui que nós foi um projeto junto com a VPEMA, realizado. Então, isso é fundamental, entendermos como é que funciona todo esse mecanismo de uma política pública integrada com a sociedade e com a sua comunidade. E é importante exatamente para o pessoal do quadro técnico, né, os secretários entenderem isso, né? Porque esse suporte administrativo na escola precisa estar apto, né, a apresentar propostas para editais. Enfim. Exatamente. Então, assim, nós não temos esse momento de ajudá-los a, por exemplo, frequentar os sistemas para os seus editais, né, os seus editais. Mas para nós é importantíssimo na formação é justamente capacitá-los e capacitá-las para que eles entendam como que a Lei 14.640 de 2023, uma lei pode e deve ser colocada em prática. Então, isso também o Ministério da Educação, o governo federal, se ateve a uma grande preocupação. Será que o público que vai participar e atender essa demanda está preparado para entender esse processo? Né? Como que eles estão entendendo como é que vai ser utilizado esse recurso? Como que se elabora uma política pública de discussão de um programa de escola em tempo integral no município? Quais são as escolas que vão participar desse projeto? Então, veja que é muito mais abrangente. Então, essa preocupação nossa, em nome da Universidade Federal de Rondônia, que faz parte, né, de toda a rede norte, da região norte, junto com o MEC, está trazendo essa formação. Então, nós esperamos capacitar todo este público, esses cursistas que estão aqui hoje em Porto Velho, para lidar melhor, né, com esses desafios que o programa coloca à frente, uma gestão nova também, que a maioria são gestores que tomaram posse recentemente. Professora Cidinha, a senhora, em que pese a sua formação acadêmica, com pós-doutorado e coordenando mestrado e doutorado, mas a senhora tem um pé na escola, né? A sua formação é de licenciada, né? E qual foi a sua experiência, assim, em escola? Eu não comecei na Universidade Federal de Rondônia, né? Não, assim, por incrível que pareça, dentro da minha história, né? Eu era bancária concursada, né? E, de repente, não mais que de repente, fiz um curso de licenciatura em Economia
e me embranhei pela educação, né? Nós tínhamos poucos professores na época de economia e eu acabei indo para cursos de contabilidade, cursos de enfermagem, onde poderia dar contabilidade bancária, organização, sistemas e métodos, eu estava lá. Mas de repente eu falei, eu acho que eu não vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou ver para onde eu faço ainda. Acabei fazendo licenciatura em letras, português e inglês, e adentrei num concurso público para ser professora da Secretaria do Estado de São Paulo. Mas aí veja que eu transitei desde coordenação de creche de 0 a 9 anos, passei pelo ensino fundamental, fui coordenadora de ensino médio e docente do ensino médio para chegar depois no ensino superior. Veja que a minha trajetória ela foi do ensino técnico, tecnológico, passando por educação infantil, ensino médio, ensino básico, né, até o ensino superior. Isso me faz toda uma diferença também, para eu disse, né, hoje aqui para os cursistas. Transitar no chão da escola, sair também do meu espaço de pesquisa para traduzir isto na minha prática e na prática daqueles que precisam do conhecimento. Aí eu acho que conclui também aquilo que é o papel e a função da universidade, de um pesquisador, que o ensino, a pesquisa e extensão tem que estar junto com aqueles que precisam e que vai também dinamizar a formação futura para o futuro. Por aí nós compreendemos, então, a importância desse trabalho in loco, nessa visita aqui à Escola São Pedro, para a formação do público aí do programa Escola em Tempo Integral. Mas eu lhe pergunto também, e o que a senhora acha que representa para a escola ser visitada, ser tomada como paradigma nessa ação inovadora que é a educação em tempo integral no nosso país? Então, meus queridos e queridas, eu quero aqui agradecer imensamente pela oportunidade que eu tive de acolher vocês neste espaço educacional. Professora Cidinha, em seu nome, eu agradeço deveras e espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com o que cada um de nós sonhamos. Tá bom? Foi uma troca maravilhosa, inesquecível, inestimável. Olha, foi um prazer muito grande. Professora Cidinha, eu não esperava, viu? Gostei muito de você. Obrigada. Nosso país. Foi o que eu disse agora há pouco no encerramento dessa visita, né? Nós temos experiências maravilhosas dos nossos municípios e das nossas secretarias. O que precisamos fazer é divulgar esse trabalho, né? Destacar que o Estado de Rondônia, quando ele é convocado, quando ele é chamado a participar, quando ele tem conhecimento do que está posto, o Estado de Rondônia dá a sua resposta. E eu tenho observado muito isso, por onde eu transito, eu falo muito, né? Que o programa Escola em Tempo Integral, nós começamos o ano passado, eram 28 municípios que estavam inscritos, fechamos com 42, 43 e hoje nós estamos com 52. Então veja que é um processo que é necessário também uma compreensão do poder federal, né, do governo federal, no sentido que, veja, não se transforma nada de um dia para o outro. É uma caminhada muito grande e necessária, né, nesse trajeto para fazer uma política pública não só ser implementada, mas consolidada. E eu vejo que isso vai ser um desafio muito grande para o Estado de Rondônia. Nossos índices são muito baixos, né? Nós estamos com também um desafio, que são esses gestores aplicarem esses recursos do programa Escola em Tempo Integral, que já estão nas contas das secretarias, então isso é fundamental. Então, estar aqui nessa escola hoje foi justamente para demonstrar que é necessário ampliarmos essa rede, né? Ampliarmos e consolidarmos, então demonstrar que nós somos fortes naquilo que nós temos. E sermos fortes naquilo que nós temos é de que modo, né? Sem divergências partidárias, mas acreditar assim, que o bem comum é este, que há possibilidade de uma transformação maior quando nós nos abraçarmos por uma causa que acreditamos. Acho que é possível, né? Qualquer gestor, seja do Estado, seja do município, não acreditar que um programa desse não vai trazer benefício e não vai fazer com que façamos também uma inclusão social muito grande, porque o que nós temos também em vista, como essa escola que nós estamos aqui, né, a Escola São Pedro, é também uma escola que atende estudantes em vulnerabilidade social.
E esse também é o projeto do programa Escola em Tempo Integral. É esse público que nós precisamos atender. Ou seja, oferecer merenda de qualidade, oferecer espaços de informática, oferecer espaços onde dentro de uma brinquedoteca, né, nós conferimos que dali, numa aula onde estavam brincando, né, a professora identificou, né, que crianças acabavam procurando-a para fazer relatos de violência sexual que estavam enfrentando. Isso é fundamental, veja. Então, ao mesmo tempo, eu estou abrindo para além da esfera de mera ensinar para um aspecto muito maior da dimensão humana, né? Que é ajudá-los a entender e ter consciência deste mundo em que ela vive, né? De quais são os direitos das crianças, quais são os direitos dos adolescentes por meio da educação. Isso deixa claro, então, professora, que alguns investimentos que ainda são estranhos, né? Aquela arquitetura tradicional da escola. Então, mas hoje a gente tem a brinquedoteca e tal. Então, eles têm uma dimensão multifuncional, eminentemente educativa, não são adereços, né? De forma alguma, né? É assim, aquilo que nós sempre falamos. Na própria universidade, eu falei, eu não consigo ensinar só dentro da sala de aula. Né? Esses espaços hoje que nós estamos vivendo, por exemplo, no programa Escola em Tempo Integral, tem os meus mestrandos de Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Tem os nossos doutorandos do Programa de Educação na Amazônia. Então, veja, eu não consigo mais ficar dentro da sala de aula. Eu preciso extravasar meus lugares. E dentro dessa escola aqui, nós podemos ver claramente, né? Os estudantes saem da sua sala de aula, ficam 1 hora na sala de leitura na semana, fica na quadra, que é coberta, isso, olha só, né? Tem o atendimento de saúde bucal, aqui ao mesmo tempo que tem tratamento odontológico, ele tem aula de saúde bucal. A saúde bucal não é atendida só para as crianças, seus estudantes que estão aqui, ela também atende a comunidade, os pais dos estudantes da escola. Isso é educação. Então, eu estou saindo do meu quadrado, sala de aula, para um projeto político-pedagógico muito maior. E é isso que é a nossa função nesse programa e nessa formação. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, pelo nosso Rondônia Livre, e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço sempre a oportunidade de divulgar. E eu preciso destacar também, né, que desde o momento, o ano passado, que o seu canal tem divulgado os nossos conteúdos do programa Escola em Tempo Integral, foi registrado como uma atividade, um projeto destaque no doutorado e mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. E o que isso significa? Atender, o ano passado, a ampliação de 4.572 vagas foi importante? Claro que foi importante. Receber mais de 20 milhões e 100 mil nas contas dos secretários, das secretarias municipais, foi importante? Foi muito importante. Mas, para além disso, o que nós precisamos fazer é traduzir isto, né, no ser humano. É traduzir isso de como eu posso incrementar essa formação e fazer com que eles saiam daqui. Eu disse muito isso durante a formação. Nossa palavra não vai ser desesperar. Porque está todo mundo muito angustiado com os prazos para a utilização desses recursos. Veja, nós trouxemos eles também para identificar modelos possíveis, experiências possíveis, que eles possam ir para os seus municípios e aplicar. Então, nada de desesperar, mas de esperançar que vai dar certo. Com certeza. Tá bem? Muitíssimo obrigada.